Aí. Dessa vez você não vai bater a palma. Não vou bater. Eu costume dar uma batida de palma que é pra assustar os outros. É que fica mais fica mais fácil na hora de cortar, só que aí sempre sai o Nino dando aqueles pulinhos, né? Eu corto outras coisas pra ele bater palma. E aí, meus vacinados, né? Hoje trouxemos o homem aí conosco, né? Antes de mais nada, então, para a gente não se esquecer, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho, né? E ajuda a gente a expandir o nosso Cortex Verso. E fica ligado, então todo sábado tem vídeo novo no nosso canal. Não só o comentário da Marmita Fit ainda não apareceu. Não apareceu. Enquanto isso, o Projeto Verão tá estacionado. O Nino só ainda não entrou no Projeto Verão porque não mandaram um comentário. Eu preciso das Marmitas Fit, senão não começo com ele. Hoje trouxemos então, nossa, eu confesso que eu fiquei e tô tremendo, cara. Estou emocionado de você ter aceitado o nosso convite. Ainda mais nesse momento, né? Que eu acho que. Olha, tô com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho algumas perguntas para fazer, assim, pessoais, né? Antes da gente entrar de fato, de querer saber como que era o pequeno Mário, né? Teve enchente, teve tiroteio, teve pandemia, mas como que resolve o problema do Santos? Eu acho que esse eu não vou conseguir. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Pardini, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, né? E vamos já logo de cara, né? Eu quero saber como que era, né? Você nasceu em Botucatu, você veio para cá quando criança. Como que foi a sua infância aqui na cidade, né? Bom, primeiro agradecer o Ronaldo, o Nino, o Gustavo, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quem está me acompanhando aqui é o Celso, que é companheiro de viagem. Tudo isso que você relatou aqui, o Celso acompanhou muito de perto, né, junto com o Guilherme, que trabalha com a gente. Conheci o Guilherme ainda moleque em 2016, né? E, bom, eu tenho ainda uma vida muito simples, sempre tive uma vida muito simples. Eu nasci em Santos, né? Minha família é de Botucatu, é uma família antiga, até tradicional aqui de Botucatu, que é a família Pardini. Minha mãe é Pardini, né? E o meu pai é de Santos. Então minha mãe conheceu o meu pai em Santos. Acho que acabaram se apaixonando, né? Pelo menos a história que eu sei, né? O que te contaram, né? E a minha mãe mudou para Santos, né? E eu nasci em Santos, eu e os meus dois irmãos, Luiz Fernando, né, e a Daniela. O Luiz Fernando, ele se formou técnico agrícola em São Manuel. Hoje ele tem uma empresa de plantio de grama, né? E a Daniela é fisioterapeuta, trabalha em casa e trabalha também na Caio já há bastante tempo. Acho que a Dani já trabalha há mais de 10 anos na Caio como fisioterapeuta. Então a gente nasceu em Santos, minha mãe professora, dava aula, eu lembro porque nas férias em Santos, como a minha mãe acabava me levando, né, nas férias nas minhas férias de escola, eu ia com a minha mãe para a escola, porque ela dava aula na FEBEM, no Guarujá, e não tinha férias, né? Então eu morava na ponta da praia. Recordação que eu tenho, a gente atravessava com um barquinho para o Guarujá, tem a balsa, tem aqueles barquinhos, minha mãe ia de ônibus trabalhar, então atravessava o mar, né, de Santos para o Guarujá com um barquinho, e ela dava aula na FEBEM, e eu passava o mês inteiro, né? Então eu lembro disso, das crianças da FEBEM, lembro que eu jogava bola com eles lá, era um internato, né? Lembro que eu jogava bola com meu pai na praia. Meu pai era caminhoneiro, então ele praticamente viajava a semana inteira, só via a gente no final de semana. E lembro muito do Santos, como você falou, ia ver jogos com meu pai na Vila Belmiro. Eu lembro de eu chegando em Santos, na Vila Belmiro, né? O som
som do batuque, né, da torcida, uma coisa que até hoje eu chego na Vila Belmiro, eu fico arrepiado, derramo, choro, né? Eu sou santista de verdade, torcedor do Santos. E com 9 anos eu vim para Botucatu. Meus pais se separaram, minha mãe voltou a morar com o meu avô e com a minha avó, o senhor Hernani Pardini, a dona Lídia Pardini, e eu vim junto com os meus irmãos muito pequenininhos ainda, eu era o mais velho. Quantos anos mais ou menos? Eu tinha 9 anos quando eu vim para Botucatu. Meu irmão tinha Novinho, então. de 5 para 6 anos, a minha irmã tinha 1 ano, eu não tinha nem completado 1 ano ainda. E daí eu vim para Botucatu, comecei a estudar no Cardoso de Almeida, morava no Lava Pés. Naquela época, se eu não me engano, ainda estava construindo a Coab, né? Ou tinha acabado de construir a Coab. Morava bem no fundo do Lava Pés, na João Passo, na frente da Escola Pedro Torres, e cresci ali com a molecada, jogando bola, empinando pipa, então, jogando betes. Crescendo em Botucatu mesmo, assim, né? Cresci em Botucatu. E dá pra saber que foi de Botucatu porque você falou Betis, porque se fosse, por exemplo, de São Paulo, era taco. Era taco. Santos era taco também. Mas eu cheguei, já me adaptei, né? Tenho os meus amigos de antes, continuam sendo meus amigos hoje. Cresci onde que é a igreja Santa Terezinha hoje, né? Porque não tinha a igreja Santa Terezinha, era um campão que a gente chamava de Rapadão. E ali a gente passava o dia. Eu lembro que eu passava, por exemplo, sábado e domingo, minha mãe tinha que buscar eu de cinta, senão eu não voltava para casa. Era assim mesmo. Era assim. Eu era bem loirinho e tinha cabelo na época, né? Então eu voltava para casa de noite, se a minha mãe fosse me buscar, né? Tudo com terra, tudo de terra. Já tinha brincado de pipa, de empinar pipa, de esconde-esconde, jogar bola. De goleiro, né? Não, descalço. Descalço, não, mesmo. Descalço. O tampão do dedo já estava pendurado. Já. A sola do pé era um cascão desse tamanho, assim. Pisava no prego e entortava o prego, né? Mas foi uma infância muito feliz. Eu tinha alguns problemas de ficar longe do meu pai, né? A gente sentia muito. Mas foi uma infância muito feliz, né? E uma infância, eu vejo a criançada de hoje, às vezes eu fico até com pena de verdade, né? Porque a gente ia pra rua, a gente empinava pipa, jogava bolinha de gude, jogava bafo nas figurinhas da Copa do Mundo, jogava futebol, brincava de pega-pega, esconde-esconde e tal. Aquela correria na rua, tinha a turma da rua, né? Turma da rua, e daí... Então eu prezo muito os meus amigos daquela época ainda, né? E me lembro com bastante felicidade da infância que eu tive ali entre o Lava Pés, que era meu cantinho ali, e depois na Coab. Depois eu fui morar na Coab também. Eu gosto muito daquele cantinho ali. Gosto da cidade toda, não é ser político, não. Eu gosto da cidade toda. Eu tenho histórias em todo o cantinho da cidade, por incrível que pareça. Joguei bola na Vila Maria, morei aqui na Rua dos Costas, depois que eu casei. Então eu morei na Coab, como eu falei, né? Mas eu gosto bastante daquele cantinho dali, da onde que eu cresci. Tem aquele sabor de infância, né? Tem. E você foi superintendente da Sabesp, né? Só que até chegar lá, aí você estudou aqui em Botucatu também. Você se formou, estudou aqui em Botucatu? Eu estudei no Cardoso de Almeida. Bom, quando eu falo que eu tenho uma história em cada cantinho da cidade, você vai começar a acreditar agora. Agora entende. É o GPS do Pardinho. Eu queria ser jogador de futebol. Eu queria, era o meu sonho. Eu cheguei a jogar fora, fiquei no Guarani um tempo, no Quinjaú, nas categorias de base. Não, no Santos não. Não conseguiu. Eu fui fazer teste, falar a verdade, mas não passei. Então, eu queria ser jogador de futebol. Então, eu era uma criança peralta. Eu dei muito. Minha mãe era professora, diretora de escola, mas eu dava muito trabalho na escola, né? Trabalho porque faltava para jogar bola, ia jogar bola, os amigos saíam, ia na escola, os amigos saíam para jogar bola, saía junto. Então eu estudei no Cardoso de Almeida, daí fui para o Américo. Já foi pingando, né? Fui para o Américo. Do Américo a gente disputou um campeonato entre escolas, né? E naquela época não era futsal, era futebol de salão. Daí a gente jogou a final. O time do Américo foi passando de fase, jogou a final contra o Dom Lúcio. O Dom Lúcio tinha uma seleção na época. Era o Paneta, o Cezinha, Marcelo Coró, que era goleiro. Tinha uma seleção mesmo. E a gente foi pau a pau com o Dom Lúcio e foi para os pênaltis. O Dom Lúcio ganhou nos pênaltis. Só que daí o professor Osni, que faleceu, né, uma pessoa fantástica, era diretor.
do Dom Lúcio, ele me pegou junto mais 2, 3 amigos do Américo e levou a estudar no Dom Lúcio. Então eu estudei no Cardoso, no Américo. Comprou seu passe. Comprou meu passe. E daí eu fui embora para Jaú para jogar futebol. Fiquei em Jaú um tempo. E daí quando eu voltei, e quando eu parei de jogar futebol, eu já entrei no Bradesco, também por causa do futebol, por causa do Campeonato dos Bancários. Vocês são jovens ainda, vocês talvez não lembrem. Mas o Campeonato dos Bancários lotava a quadra da associação, né, o ginásio da associação. E todo mundo que era bancário naquela época era bancário porque jogava futebol, os meninos, né? As meninas não. Então, daí entrei no Bradesco, né? E parei de estudar. Eu tinha parado no segundo colegial quando fui para Jaú. Eu fui me formar, na verdade, por isso que eu falo para as pessoas não desistirem dos estudos. Depois que minha mãe insistiu muito, ela era diretora do Francisco Guedelha, da Escola do Marajoara, era diretora, eu fiz o supletivo lá. Eu fiz o 2º ano e o 3º ano, no ensino médio, né? no Marajoara. Então me formei no Marajoara. Daí eu peguei gosto de estudar, fui para fazer faculdade de Educação Física na Barra Bonita, mas prestei o concurso da Sabesp. Então fiz 6 meses de faculdade de Educação Física na Barra Bonita, mas a Sabesp me chamou lá em Hortolândia. Passei no concurso, só tinha vaga lá. Hortolândia é uma cidade lá de Campinas, entre Campinas e Sumaré, uma cidade grande. Eu fui para lá e comecei como leiturista. Desculpa contar toda essa história. Não, é isso que a gente quer saber hoje. Exatamente. Eu comecei como leiturista. O que é o leiturista? Entregar conta de água e fazer leitura de Eu hidrômetro. podia jurar que você tinha se formado com contabilidade. Não, daí lá em Hortolândia, como leiturista, eu passei no vestibular, fiz administração de empresas. Foi ADM então. Fiz administração. Daí eu fiz pós-graduação em administração na Universidade de São Francisco, ali em Campinas. E depois, quando eu virei gerente da Sabesp em Várzea Paulista, fui trabalhar em São Paulo, eu virei gerente da Sabesp em Várzea Paulista, eu comecei a fazer engenharia em Jundiaí, que eu morava em Jundiaí. Várzea Paulista do lado de Jundiaí, eu morava em Jundiaí, era gerente da Sabesp de Várzea Paulista. Daí comecei a fazer engenharia, já velho. Quando eu me formei com 40 anos, eu tenho 50 anos, me formei em 2011. Quando eu estava me formando no último semestre de engenharia, eu já era superintendente da Sabesp, eu fui crescendo, né? Eu curtei um espaço da história, senão não fica. Daí eu fui crescendo, graças a Deus, na empresa, e daí eu virei superintendente daquela região de Campinas, Jundiaí, fiz um bom trabalho lá, e aqui na unidade de negócio do Médio Tietê, que a sede é Botucatu, estava precisando melhorar, né, o serviço em algumas cidades. Aqui é uma unidade de negócio grande. Eu fui chamado pela presidente da Sabesp, pelo meu diretor, para assumir a superintendência de Botucatu. Eles nem sabiam que eu era de Botucatu. Não sabiam o que era? Olha que... E a princípio eu relutei, porque eu estava bem naquela região. Não que eu não quisesse voltar para minha cidade, mas eu achava que meu caminho era ali. Mas Deus fez um reboliço na minha vida. E em 2011, setembro de 2011, eu lembro como se fosse hoje, 6 de setembro de 2011, eu assumi a superintendência de Botucatu, que tinha 33 municípios naquela ocasião, esse eixo da Castelo Branco até o município de Araçariguama. É bastante, é grande, pertinho, né? de São Paulo, Assumi essa ideia e aconteceu tudo isso que vocês já acompanharam. Né? Entendi. E antes de perguntar como foi o convite daquele início da sua carreira na política, né? Eu sou um cara apaixonado por política. Eu quando era moleque, quando era adolescente, eu enforcava a aula para ir assistir a sessão da Câmara. Cara. Eu ficava, era loucura. Você é maluco. Eu enforcava a aula para comer pingado no P5. E eu para jogar bola. Não é normal. Mas aí o que acontece? Eu tava em descrédito, né, na política. Eu falava, porcaria, né, cara? Pegava raiva, o cara não gostava. E quando você assumiu, você começou a criar um jeito diferente de administrar a política, né? Começando o atendimento ao público aos sábados na prefeitura, né? E nossa, que diferente. E as coisas foram acontecendo, né? E hoje, cara, isso me reacendeu numa vontade de até seguir, por que não? Né? De aprender mais, de seguir, de fazer alguma coisa nesse sentido, né?
Como é que foi esse start, esse início? Como que foi assim, pô, deixa lá e vem pra cá, né? Olha a bucha que você pegou. Como é que foi? Eu acho que eu era um pouquinho como você. Só que a diferença, assim, eu nunca gostei de política. A diferença é que você não matava a aula para ver a sessão da Câmara, né? Isso era normal. Não, quando eu tinha na televisão, né? Porque a retransmissora, né, naquela época, você pegava, não tinha TV Tem, era Globo, né? Globo, era Record, era SBT. Né? Não tinha aquelas regionais. Daí você tinha lá o horário político. Eu queria morrer. Eu queria morrer, rapaz. Eu falei, pelo amor de Deus, era uma tristeza ficar 2 meses de horário político. Então eu nunca me atraiu. Quando eu entrei na Sabesp, né, primeiro meu serviço era muito operacional. Depois, quando eu fui subindo, né, eu virei encarregado, analista, virei gerente, né, no primeiro município, que foi Várzea Paulista, que eu guardo com muito carinho. Eu fui tendo contato com os prefeitos, porque eu não respondia para o prefeito, porque assim, Sabesp é no estado de São Paulo, mas a gente prestava serviço no município. Sim. E eu sempre achava que os prefeitos, eles tinham que ser muito bem atendidos. Né? E eu, quando ia falar com o prefeito, eu ia tremendo. Eu sei como é. Não, eu ia tremendo, porque era o detentor daquela concessão de saneamento. Então, geralmente, naquela época, naquela região que eu estava, a Sabesp não era bem avaliada. Então eu peguei bucha atrás de bucha. Era problema de tapa-vala, problema de falta de água, qualidade de água, problema de manutenção de área, era reservatório sujo. Reclamação era muito grande. E eram coisas básicas que dava para ser resolvido. Às vezes o saneamento é engenharia pura, né? E a prestação de serviço. Então tinha coisas que eram mais complexas, né? Sim. Como tratar esgoto, por exemplo. Eu participei do projeto que despoluiu o rio Jundiaí, é um rio que corta a cidade de Jundiaí e é um afluente do rio Tietê, um dos principais afluentes do rio Tietê. Quando a gente despoluiu o rio Jundiaí, a taxa, né, o oxigênio dissolvido aumentou no rio Tietê porque a gente despoluiu totalmente o rio Jundiaí. Então, mas era um trabalho complexo, não era do dia para a noite. Sim. Só que eu sempre atendi muito bem os prefeitos, ficava com o telefone ligado 24 horas. Então, tinha prefeito que me ligava meia-noite, 1 hora, eu atendia. Isso foi cativando os prefeitos daquela região. E eu fui conhecendo um pouquinho mais de política, mas aquilo não me atraía. Eu nunca imaginei, né? Daí eu vim transferido para cá, enfrentei a crise hídrica de 2014, que foi muito dura, não só em Botucatu, como em outras cidades. E Botucatu saiu bem até, né? Não, em Botucatu não faltou água, a gente fez a adutora nova, lá do Pinheirinho, fez uma captação emergencial. Mas Bauru, que é aqui do lado, a coisa já foi... É que lá é o DAI, mais Sabesp. Mas, e daí isso eu acho que meio que chamou atenção. Né? Quem que é o Pardini? Quem que é o Pardini? Ninguém relacionava o Pardini do Lava-Pés da Coab com o superintendente. Às vezes eu ia tomar café na padaria, também gosto, né? Tomar café na padaria de manhã. Isso é bom. E daí eu comer um pãozinho com manteiga, um café, e ô Pardinão, você está aqui de novo, tal, você está trabalhando, o que você faz na Sabesp? Eu não falava, eu falava, trabalho na Sabesp lá. Eu não gostava de falar, né? Daí eu ia num outro lugar, pô, você voltou para a Sabesp, o que você está fazendo? Está leiturista ainda? Eu falei, não, agora eu faço tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Então, quando eu voltei para Botucatu, enfrentei a crise hídrica, fiz um trabalho relativamente bom, né? Chamou atenção, de bastante gente chamou atenção do ex-prefeito nosso, né, o João, e que foi me conhecendo e daí surgiu um convite para ser candidato. Eu juro para vocês, né, se chamar o João aqui, ele vai falar a mesma coisa. A gente podia chamar o João. Inclusive ele vem pro canal. Eu falei alguns nãos pro João, né? Falei, João, putz, eu tenho compromisso com a Sabesp, tenho uma carreira aqui para concluir na Sabesp. Todo mundo sabe isso, foi objeto até de maldade na campanha em 2016 e mesmo agora em 2020, né? O meu salário era muito melhor na Sabesp como superintendente do que como prefeito. E teve algumas pessoas maldosamente que falaram, mas esse cara está deixando um salário de X para ganhar 1/3 de X, vai fazer coisa errada, né? Só para mim o salário nunca foi algo importante de verdade. Acha que queria ter a vantagem nisso. Então.
Mas é difícil porque assim, o político ele é muito mal visto no Brasil, né? Então, você falou de salário, todo mundo recebe salário, inclusive o político, né? Mas você fala eles não merecem, tem que esses vagabundos que só querem viver com o nosso dinheiro, né? E eles não pensam tudo que o político também tem que fazer, né? Tem a parte ruim da política, mas tem muito da parte boa, né? E essa parte boa ela acaba sendo ofuscada pelo histórico que teve ali, né, da política. Tem muita gente que eu acho que não merece, mas tem políticos, eu conheci políticos muito bons, que mereciam ganhar até mais, que se dedicam realmente. Exatamente. 24 horas, sábado e domingo, feriados, não tem férias, não tem décimo. Então eu algumas vezes eu falei, olha, não é para mim e tal, mas cada vez que eu falava isso, parece que caía mais no meu colo ainda. Estou falando em 2016, como eu entrei na política. Foi desse jeito, na hora que eu vi, eu era o candidato, na hora que eu vi eu era prefeito, e na hora que eu vi já estava enfrentando as dificuldades, e foi assim, foi meio que muito rápido tudo, e eu confesso dentro da minha fé, né, que era uma coisa que estava programada para acontecer na minha vida, que Deus já tinha esse script, essa história contada, porque eu saí de Botucatu, né, já tinha alcançado um nível executivo na empresa, lá na região de Campinas. Quando eu saí de lá, os prefeitos se mobilizaram para não deixar eu sair, porque gostavam de mim em função dessa relação. Daí eu vim para cá, assumi essa Sabesp, passei pela crise hídrica, então eu acho que essa história estava um pouquinho não, estava escrita e eu tinha que cumprir essa missão que eu estou cumprindo. Sim. Mas não vejo, é incrível, claro. Não vejo, eu vejo a prefeitura de verdade como uma empresa. Então eu muitas vezes estou na prefeitura, para mim é uma extensão da Sabesp. E se eu voltar para a Sabesp, para mim vai ser uma extensão da prefeitura, porque tanto na Sabesp quanto na prefeitura você tem que gerir orçamento, você tem que administrar conflitos, você tem que estabelecer prioridades, você tem que executar obras, você tem que fiscalizar obras, você tem que operar sistemas, e aqui na prefeitura não é diferente, você opera o sistema de assistência social, de saúde, de segurança pública. Então, para mim, é uma extensão da Sabesp. Eu confesso, né, que ainda não me vejo como um político. É estranho, né? Sim. Nada contra o político, porque as coisas boas, mas infelizmente também as coisas más acontecem pelas mãos dos políticos. Né? Então... Ser político é uma arte. É igual um filme, ou é bom ou é ruim, né? Mas é uma arte, né? O cara ali tem que realmente ter toda uma estilo de vida para ser aquilo, né? Então ele tem que dedicar muito aquilo lá para seguir em todas as suas ações, suas tarefas, suas campanhas, né? Então acho que é mais uma arte, né? Você vê, é uma arte, mas para mim foi algo de verdade muito natural. Nunca me preparei para ser político, nunca me capacitei para isso, nunca me procurei olhar numa pessoa e tentar seguir os passos, espelhar. Para mim foi natural. Você já foi se preparando antes, né? Que nem você falou, meio que já estava escrito, né? Todos os passos foram meio que para chegar onde você está agora, né? Eu acho, sinceramente, com esses desafios que a gente passou recentemente, eu acredito humildemente que sim. Eu acho que talvez se outra pessoa que sempre almeja, sempre quis, sempre, né, tivesse enfrentado isso, talvez às vezes não teria aguentado o baque, né? Porque essa preparação realmente veio de longe, né? E você ficou surpreso com os 85% da sua reeleição? Olha, sim, eu esperava, pelo que eu vi, eu não tinha dinheiro para fazer pesquisa, né? Então a gente tinha feito uma pesquisa, mas era bem antiga. A pesquisa que a gente fez já mostrou uma aprovação importante, né? E essa aprovação foi crescendo à medida que os desafios foram aumentando e a gente foi enfrentando os desafios. Não que a gente venceu todos os desafios, mas a gente enfrentou os desafios. Acho que a população enxergou nisso uma qualidade, né? A gente não é invencível, eu não sou invencível, mas a forma de enfrentar os desafios eu acho que chamou a atenção da população. E por incrível que pareça, todos os desafios que a gente passou, e eu escutava às vezes alguns comentários que me entristeciam, falava, agora vai cair, agora não sei o que lá, agora não vai aguentar. Então
estava indo tão bem, aconteceu isso. Tudo aquilo lá me motivava para conseguir dar a volta por cima, né? E à medida que a gente dava a volta por cima, ou enfrentava pelo menos um desafio, a aprovação crescia. Eu não vou dizer para você que eu imaginava ter 85, 80 ou 90. Eu imaginava ter uma boa votação. Né? Foi o que aconteceu. E aí veio o resultado, cara. Mas é todo mérito, né? Um mérito muito grande da sua equipe toda, né? E assim, o que você faz, cara, quando você tá de folga, por exemplo? Porque, imagina, você fala... Além de jogar futebol. Fica com o celular ligado o tempo inteiro, né? Então, é aquela coisa, dá pra... Você mesmo já respondi de madrugada algumas vezes. Algumas vezes, é. Não, é assim, ó, pra mim isso aqui é sagrado, não o celular. É o atendimento à população. E eu cobro muito da minha equipe isso. A gente não precisa ter solução para tudo. E a gente não vai ter solução para tudo. E não vai conseguir resolver tudo. E não vai satisfazer todo mundo. A gente precisa estar aberto, disponível para tentar ajudar, para tentar resolver, né? Isso eu trago da Sabesp, de verdade, porque saneamento básico é assim, é a água 24 horas. Eu na Sabesp cresci escutando isso, a água 24 horas na torneira, nem sempre você consegue manter, porque rompe uma tubulação, porque queima uma bomba de captação, porque falta energia numa captação, você não consegue aduzir água para o tratamento, mas eu ficava muito disponível dos prefeitos, da população. Eu trouxe isso, 24 horas, secretário meu, quem trabalha comigo tem que estar com o telefone ligado 24 horas, e eu faço isso com a população, canal direto, todo mundo acha que tem meu WhatsApp, todo mundo tem meu Facebook, mas eu me relaciono mais com o WhatsApp, Facebook, TikTok não. No TikTok ainda não. Nem sei o que é isso. Não, pô, tem que fazer as dancinhas. Não, esquece, se eu fizer isso pode mandar a internet. Ou é fake, né? Então, assim, eu sempre me relacionei bastante. O que eu faço quando eu tô descansando? Sempre com o celular. Então, mesmo sábado e domingo, em alguns momentos, vários momentos, eu pego o celular para responder a população. Porque eu sei que tem, mesmo no sábado e domingo, tem alguém precisando que eu contate a CPFL ou a Sabesp por um serviço que não está acontecendo, alguém no pronto-socorro precisando de ajuda, ou alguma situação em relação à zeladoria da cidade. Então eu fico 24 horas quase que no ar. Paro quando? Vou bater minha bolinha, agora eu estou aprendendo beach tênis, nunca peguei numa raquete, estou indo, é gostoso. Quando eu estou com a minha filha, que é para mim um momento sagrado, eu paro tudo realmente para ficar com a minha filha. Então esses são os momentos que eu dou uma paradinha quando a gente descansa um pouquinho. Mas fora isso, é sábado e domingo também a gente trabalha. Você falou também que assim, não dá para resolver tudo. Não importa quem seja, como seja, não dá para resolver tudo. Não dá, mas às vezes eu sinto, né, que é muito mais difícil você resolver a coisa como o órgão prefeitura do que se fosse uma empresa, né? Porque, por exemplo, tá tendo essa onda de frio aí que tá tenebrosa, né? E quem mais sente isso daí é quem é mais pobre, né? E, por exemplo, uma empresa simplesmente ela pode, a hora que ela quiser, pegar, comprar o que ela puder de colchão, de cobertor, se ela quiser, ela pode reformar, criar uma estrutura, um albergue para receber esse pessoal. Já a prefeitura não, né? Ela tem toda uma cartilha para seguir, né? Como você já teve nos dois lados, o que é mais fácil, né? Assim, para atender os outros, é mais fácil uma empresa ou uma prefeitura? Então, na Sabesp, a Sabesp é uma empresa de economia mista. Então, a gente é regido pelas leis da administração pública, a lei de licitações 8666, toda. Então, a Sabesp foi uma escolha para mim ser prefeito hoje, né? E na administração pública você aprende a se planejar, né? Então, por exemplo, a questão que você deu o exemplo agora do frio é uma coisa que me preocupa muito, que eu cobro muito a equipe de assistência, a Rose, que é a nossa secretária de assistência social, como a Silvia Fumes antes, né, no meu primeiro mandato, elas sempre estavam disponíveis para um período de frio, de madrugada, estar correndo atrás de gente, levando ou para o ginásio municipal que a gente montou aquela estrutura, ou para o espaço acolhedor, e a gente tem que se planejar para comprar cesta básica antes, para comprar alimentação antes, comprar cobertor antes, para fazer as campanhas do agasalho antes, para comprar estrutura ou para contratar estrutura, local estrutura de abrigo dos moradores de rua, inclusive os animais que acompanham eles, porque cada morador de rua é incrível, tem um animalzinho que acompanha ele, então eles não vão
o ginásio municipal, para aqueles quartos individuais que a gente montou, se os animaizinhos não forem, a gente deixa os animaizinhos. Então, a gente tem que se planejar, Nino. A administração pública é planejamento, porque você tem todas as travas para comprar. Eu não sou um executivo de uma empresa privada que precisa comprar amanhã. Precisa comprar 2 metros cúbicos de concreto. Eu tenho que licitar, cotar na administração pública, então eu tenho que planejar. Então, nesse contexto, eu não tive a experiência do privado. Eu sempre me planejei antes para poder comprar bem. É isso que a gente sempre fez. E depois? O que vem depois, Pardini? Você já pensou? Com certeza, né? Eu acho que muita gente deve perguntar isso para você, né? Vai dar um descanso, vai dar uma respirada, ou vai emendar uma outra tarefa, vai voltar para a Sabesp? Então, se Deus permitir que eu termine o mandato, né, que é dezembro de 2024, com saúde, termine bem o mandato. Né? Terceiro mandato, apoiamos. Se Deus permitir que isso aconteça, a minha ideia hoje é voltar para a Sabesp. Né? Eu acho que eu dei minha contribuição para a administração pública. Eu, sinceramente, né, isso lógico que pode mudar. Pode mudar se a cidade precisar, pode mudar se eu encontrar necessidade, se eu não me realizar com as coisas que eu estou fazendo, né? Mas especialmente se as pessoas precisarem. Mas a minha vontade é terminar o mandato, cumprir o mandato até dezembro de 2024, cumprindo o mandato, olhar para trás, ver que não é que eu fiz tudo, que eu tive êxito em tudo, mas que eu fiz tudo que eu podia fazer dentro do limite, dos meus limites de inteligência, capacidade, força, saúde, e voltar para a Sabesp e concluir a minha jornada lá. Depois que eu sair da prefeitura, se eu terminar o mandato a partir de dezembro de 2024, eu tenho mais 3 anos e meio para me aposentar na Sabesp. Queria cumprir essa jornada lá e olhar para trás e ver que tudo que eu pude fazer no serviço público, ou na Sabesp, na área de saneamento básico, ou na prefeitura, eu fiz. Talvez esse seja o meu maior prazer, além de poder ver minha filha formada. Né? Esse é o meu grande sonho. Hoje ela estuda fora, né? E eu queria viver para poder ver ela formada. Sim. Quem são as pessoas que te inspiram hoje, cara? Olha, a minha mãe sempre me inspirou. Meu pai teve um problema grave de alcoolismo, né? Foi motivo da separação deles, e minha mãe, num momento, foi minha mãe e meu pai. E ela era servidora pública também do Estado, professora, e os professores, infelizmente, até hoje no Estado, mesmo no município, a gente tem dificuldade de melhorar a remuneração, existe a lei de responsabilidade fiscal, você tem o teto orçamentário, nem tudo aquilo que você quer fazer, você consegue. Minha mãe teve muita dificuldade, então ela dava aula de manhã à tarde e costurava à noite. Minha mãe era uma exímia costureira e costurava de sábado e domingo. Então eu via naquilo a garra dela, porque eu estudava em escola pública, mas meu irmão e minha irmã estudaram e se formaram em escola particular, no La Salle e no Santa Marcelina. Eu sempre estudei na escola pública, eu acho que minha mãe falou, não vou investir muito nesse. Repetia de ano, né? Jogava bola, e meu irmão e minha irmã, escola particular. Então ela trabalhava muito, né? E minha mãe é minha inspiração até hoje, né? Minha inspiração até hoje. Que legal. Vamos de vacina? Vamos. Cara, e essa... Você sabe que essa parte, desculpa atrapalhar, mas é um papo legal, né? Porque geralmente as entrevistas que eu dou é tudo... Ou é cobrança da população, ou é compromisso. Você falar da vida da gente, eu acho que eu vou deixar, eu falo... Não, mas é gostoso, né? Acho que porque ninguém, acho que, não sei se ninguém, mas poucas pessoas realmente querem saber esse lado. Já quer chegar, né? Por que a tarifa de ônibus está desse jeito? Eu acompanhei, né? Toda essa, por causa das academias, né? Todo esse passo a passo da desenvoltura que vocês tiveram que ter por causa da pandemia. E você se tornou uma referência em liderança aqui na região, né? Mas aí chegou a hora da vacina no braço, né? E do jeito que estava indo, né? Tava bem lento, né? Como que foi, cara? Como que foi o momento que falou, deu certo, vamos vacinar todo mundo? Como foi esse processo ali?
Olha, não sei se vocês vão acreditar, eu tinha certeza desde do começo do enfrentamento dessa pandemia, Botucatu sempre esteve na vanguarda, né, de todas as ações aqui no estado de São Paulo e até no Brasil, os programas de testagem, central coronavírus, depois a gente adquiriu com a ajuda da CAI um robô para ampliar a capacidade de testagem, testar 100% dos casos de síndrome gripal, testar os casos contactantes de caso positivo, projeto Sentinela, que a Guarda Municipal até hoje acompanha as pessoas em quarentena para tentar garantir que as pessoas cumpram a quarentena. Depois eu consegui o aporte de recursos da iniciativa privada para a gente comprar uma máscara para cada habitante. A gente montou uma série de pontos de distribuição de máscaras em supermercados. Então tudo que se acompanhou, as intermináveis, né, reuniões com todos os setores da economia, todas as decisões que eu tomava, eu era muito criticado, eu sei disso, eu lembro disso, mas nunca foi no apagar das luzes, sempre de maneira transparente, conversando, não era secretário, assessor, com todos os setores da economia. Você via uma parte, conversar com as academias, conversar com bares, restaurantes, hotéis, indústria, comércio, bancos, igrejas, tudo, igreja. Então, sempre é desse jeito, né? Eu fui aprendendo a ter humildade de escutar. Acho que foi um aprendizado imenso que eu não vou ter na minha vida, de conviver com as críticas. Eu fui muito criticado. Se eu flexibilizava alguma coisa, era criticado por uma parte da população, eu achava que tinha que fechar tudo. Então, isso que deve ter sido difícil, por exemplo, assim, uma coisa é o Pardini prefeito, ele teve que tomar uma atitude, mas você se contrariava como Pardini pessoa, assim, por exemplo, eu tive que tomar uma atitude que eu não queria, né? Eu fiquei muito contrariado, eu já fui criticado por isso, mas por ser tão sincero, mas eu prefiro ser assim. Eu fiquei muito contrariado com algumas decisões do governo do estado de São Paulo, muito contrariado, porque na minha cabeça ninguém precisava vir aqui falar que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que fazer. Muitas vezes o Ronaldo acompanhava, era mais restritivo que o governo do estado de São Paulo. Sim. Muito mais restritivo, né, como os lockdowns que eu acabei tendo que fazer de 3 finais de semana consecutivos, porque senão a gente ia perder a mão. A gente não ia ter mais lugar onde internar pessoas, né? E eu lembro até hoje, numa das reuniões, você falou que se um morador de Botucatu ficar sem atendimento no hospital, separava tudo. E foi o que aconteceu, né? Você chegou, não sei se a gente chegou nesse ponto, mas você não pensou 2 vezes. Parou todo o lockdown, vamos hoje, o maior orgulho, eu vou falar da vacina, né? Mas o maior orgulho que eu tenho, não é um orgulho, o sentimento e também a gente não venceu a pandemia, né? Ainda tem cepas, variantes, a gente está lutando. Mas até hoje, eu não sei o que Deus vai reservar para frente, mas até hoje, não é o orgulho, a maior felicidade que eu tenho é de não ter deixado nenhum botucatuense ficar desassistido. A gente vê em Bauru, mais de 100 pessoas morreram sem assistência médica, não sou eu que estou falando, é a divulgação da própria prefeitura, cidades pequenas aqui ao redor do nosso município, pessoas sem assistência. Eu sei porque os familiares, mesmo não sendo de Botucatu, entravam em contato comigo para eu tentar ajudar, e eu tentava. Aqui em Botucatu a gente fez, além de ter colocado para operar uma ala Covid no hospital do bairro, a toque de caixa, né, e ter aberto os leitos semi-intensivos no pronto-socorro adulto, a gente fez um convênio com a Unimed que nos ajudou muito, né, a manter a assistência de toda a população. Então, isso para mim é motivo de mais felicidade até do que a vacina. Né? A vacina foi um capítulo à parte, mas ter olhar para trás agora e falar agora que ninguém ficou sem assistência, essa é uma felicidade. O meu medo, Nino, era as pessoas morrerem sem respirador, como aconteceu em um monte de lugar no Brasil inteiro. Meu medo era esse. Eu acho que eu ia ter que ir embora de Botucatu, cara. Eu não conseguia enxergar aquele negócio. E as decisões que eu tomei foram motivadas por instinto para proteger a população. Então, voltando, eu fui muito mais restritivo que o governo do estado, muitas vezes. Só que tinha vezes que eu podia ser menos restritivo, porque as condições epidemiológicas me permitiam isso. A nossa realidade era outra. E quando eu era menos restritivo, eu sofria ação. Estou respondendo ação do Estado quanto às decisões que eu tomei. Mesmo tendo indicadores muito, mas muito melhores que o governo do Estado de São Paulo. Se você pegar a taxa de mortalidade hoje,
para o Covid-19, que é óbitos por 100 mil habitantes, a cidade de Botucatu tem a menor mortalidade de Covid-19 do estado de São Paulo para municípios acima de 100 mil habitantes. Então, eu sabia, a gente sabia, não eu, a nossa equipe, né, os médicos que me assessoravam, a gente sabia o que estava fazendo. E então, uma tristeza minha foi muitas vezes, né, eu acho que foi essa pergunta que você fez, né, foi muitas vezes não ter que me submeter, porque eu lutei, mas foi o governo do estado não entender que os municípios estavam aptos, né, os prefeitos aptos a atuar. E para os prefeitos que não estavam aptos, porque teve prefeito que fez barbaridade na pandemia, é só ver os indicadores de óbitos, para os prefeitos que não estavam aptos, daí sim o Ministério Público tinha que atuar. Né? Então essa é uma coisa que me entristeceu. E com relação à vacina foi um milagre, eu acho que o resumo é esse. Né? Isso aí, Deus quis que a população de Botucatu fosse vacinada em massa. Isso poupou centenas de vidas, e foi a vontade de Deus. Se tivesse um toco, um pedaço de pau ou uma pedra sentada na cadeira de prefeito, ia acontecer isso aqui. Eu fiz só o que eu tinha que fazer, que era lutar, mas eu tinha certeza que a população inteira de Botucatu ia ser vacinada. Não me explica como, eu sabia disso desde o início do enfrentamento da pandemia, que ia acontecer esse milagre aqui. É fé, isso aí a gente não explica. E aceitou, né? Porque às vezes a gente também fica tão cego a algumas coisas e a oportunidade vai passando batido, né? E você conseguiu enxergar. Não, e a gente lutou. Sim, e você foi conseguiu enxergar. Reunião com laboratórios, foi aprovação de lei autorizativa na Câmara para aplicar recurso para compra de vacina quando ninguém falava em vacina. Então, para mostrar que a gente acreditava. Eu cheguei a fazer reunião com a Janssen, que é um braço da Johnson & Johnson, o executivo só faltou dar risada na minha cara. Você responderia o e-mail da Pfizer? Eu vou falar a verdade para você, se eu fosse presidente da República, eu falo isso para minha equipe, então a parte está aqui. Eu mesmo com medo de avião, eu não gosto de avião. Não ando eu de sei avião. como é. Nossa, a gente nasceu para ficar na Terra. Eu ia sair para esse mundo afora, só ia voltar para o Brasil com vacina para o povo, para a população inteira. Foi o que eu tentei fazer em Botucatu. Sem saber se ia dar certo, mas eu tinha um negócio aqui dentro que falava para mim, vai dar certo, e fez a gente fazer reunião com o laboratório, muitas vezes ser ignorado por alguns laboratórios, fez a gente ir para Brasília, apresentar projeto, convencer as pessoas, sonhar, fazer as pessoas sonharem junto com você, porque o mais difícil é isso. As pessoas não acreditam. Difícil você convencer as pessoas de um sonho que é quase impossível, né? Sim. E domingo agora torna-se a segunda realidade ali, né? Domingo agora, né? Não domingo agora só, porque a gente vai ter algumas etapas. Domingo agora, dia 14 de agosto, tem mais um percentual importante da população que vai ser vacinada. Depois os moradores de outras cidades, mas que trabalham aqui em Botucatu, depois os trabalhadores rurais, tem uma... E ainda vai continuar depois para o pessoal mais novo. 12 também, a 17 anos, mas daqui a algumas semanas, talvez daqui 2 a 3 semanas, olha o privilégio da cidade de Botucatu. Olha o privilégio. Daqui 2, 3 semanas a gente vai ter a cidade no mundo mais imunizada com segunda dose, com ciclo completo. Pode acreditar, no mundo. Supera a Serrana? Supera a Serrana. Não, já saiu uma matéria, eu acho que foi no Estadão, falando que de primeira dose Botucatu superou a Serrana. Então se a gente não tiver uma evasão, e é para isso também que eu quero utilizar esse espaço que vocês me concederam, a gente vai superar a Serrana na segunda dose. Então a gente vai ser a cidade no país, no Brasil, mais imunizada com segunda dose e é a cidade no mundo mais imunizada com segunda dose, porque os países que imunizaram bastante, Israel era exemplo, os Estados Unidos não vacinou 60% da população com primeira dose. Com primeira. Israel acho que ultrapassou, está 70% mais primeira dose. Daqui a algumas semanas, né, e a partir do dia 8 de agosto, que é daqui 2 dias, a gente vai ter a cidade com mais segundas doses aplicadas. É que o movimento anti-vacina lá nos Estados Unidos é forte, né? É isso aí. E aqui em Botucatu, o pessoal aceitou bem? Aceitou. Acho que a adesão, ela demonstra isso. Hoje 83% da nossa população vacinou com primeira dose. Daqui a algumas semanas a gente vai ter mais de 80% das pessoas vacinadas com segunda dose. O Brasil hoje vacinou 20% da população com segunda dose. Hoje, dado de hoje, 20%.
Mais alguns dias a gente vai ter uma cidade 80% com segunda dose. Isso vai fazer toda a diferença. Pode acreditar. Que ótimo. Pode acreditar. Que ótimo. Obrigado por isso, cara. Nossa, realmente que coisa. Imagina, a gente já está esperando, ia ser vacinado mês passado, se estivesse esperando até agora. Menino tem quantos anos? Eu tô com 36. Não, você tá velhinho, já não parece. Esses cabelos. E o Ronaldo? Não. Eu tenho 33. Repete isso, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que eu preciso falar, tá vendo? Aí o pessoal chega e fala, nem parece o irmão mais novo. Não, eu tô brincando. Eu falei, eu pensei que você era mais jovem. Ó, tá vendo? Aí, mãe. Isso aí vai ser o corte da chamada, tá vendo? É corte da família. Não é conversa de político, não. Vou mandar na família. Ó, a prova aqui. Tem mais alguma coisa que você quer realizar até acabar o mandato? Que é o seu sonho, a sua... Poxa, tem. Eu quero poder entregar a represa do Rio Pardo. Essa é a maior obra de infraestrutura da história de Botucatu. Se vocês não passaram por lá, eu convido vocês a passarem por lá para ver essa obra em construção. Depois que vocês verem construída, vocês não vão entender como que foi isso. Eu fui com meu pai lá esses tempos atrás. É gigantesca. Gigantesca. Mas não precisa ir de semana em semana, porque uma obra dessa não muda muito de semana em semana. Mas pelo menos uma vez por mês passa lá. De bicicleta, de carro, pé, do jeito que vocês quiserem. Para vocês verem o método construtivo dessa obra e ela se formando, né? Então, quero ver a represa do Rio Pardo concluída, quero tentar fazer a segunda etapa das obras de gabião e alteamento de pontes aqui no Lavapés, que a gente precisa fazer para afastar ou, no mínimo, reduzir a frequência de inundações aqui no Lavapés. Quero fazer a urbanização e paisagismo do Parque Linear. Uma coisa é as obras de infraestrutura, que é gabião, que é aço, que é concreto, alteamento, demolição, alteamento de ponte, que precisa para melhorar a seção hidráulica do Rio Lavapés. Outra coisa é o que a gente quer fazer no trecho que a gente já fez o gabião e alteou as pontes, que é ali mais ou menos da Coab até a Visconde do Rio Branco. Daí é ciclovia, pista de caminhada, centro receptivo, quadras poliesportivas, iluminação, playground, deck para pesca. O Rio Lavapés é um rio de... Sabe o que eu queria pedir para você pôr aí no meio da sua... É um pedido pessoal, então talvez não sei nem qual é a real necessidade da cidade. Minha esposa trabalha lá no Luci Montoro. Tem uma rotatória, nossa, ele passa tipo, falta isso aqui para ligar para o Luci Montoro. Liga isso daí, pelo amor de Deus. A Dante Delmanto, o AME, Luci Montoro. Mas o projeto não é daquela rotatória. O projeto vem ali do Plaza Martim, é uma avenida ampla que vai ligar em diagonal, é uma obra grande. Por que não é ali? O mais fácil, o mais fácil é fazer a rotatória e fazer o prolongamento da rotatória ligando lá em cima. O custo daquela área é alto, eu não consegui negociar com os proprietários da doação para a prefeitura. É isso então que faltou? Não, e drenagem. Você tem uma situação de drenagem na Dante Delmanto, quando você drenar a avenida para Dante Delmanto, você não tem ponto de captação. Você pode fazer, você tem um problema de drenagem. Por isso que a engenharia é mais complexa, né? Então existe uma solução de conexão da própria Dante Delmanto em diagonal, passando pelo Plaza Martins, saindo lá no Luci Montoro, no AME. Não estou prometendo que eu vou fazer, mas o projeto é isso. Porque, nossa, toda vez que eu vou lá levar a minha esposa, eu falo, pô, só um pouquinho. Vou tentar. E eu falei das obras da represa que eu queria fazer, o Parque Linear do Rio Lavapés, tanto a segunda etapa de obra mais estrutural, de gabião e ponte, mas também fazer o paisagismo, com a ciclovia, como eu falei. Eu queria de verdade, né? Tem algumas pessoas que falam que a gente é louco, porque o custo é altíssimo, né? O grande problema na Sabesp... Quase não, você vê que eu confundo. Para mim o grande problema da prefeitura, do município de Botucatu hoje na área de saúde, lógico, é a pandemia. Mas superar a pandemia chama-se cirurgias eletivas. Se eu tenho uma frustração hoje na prefeitura de Botucatu, a gente não consegue. Porque quem faz cirurgia eletiva é o Estado, não é o município. Não é o município, nenhum município. Quem faz cirurgia eletiva é o Estado. O que é cirurgia eletiva? Vesícula, apêndice, pedra no rim, apêndice, hérnia, cirurgia eletiva, é isso. Cirurgia de baixa complexidade. E o Hospital Estadual e o próprio HC, eles não conseguem fazer mais cirurgia eletiva.
Então o HC é muito eficiente, o Hospital das Clínicas, e graças a Deus a gente tem o HC aqui, para cuidar de casos muito complexos. Né? E isso é bom, porque isso salva vidas. Mas aquela cirurgia que te incomoda, a hérnia que dói, a vesícula que te faz sofrer, a pedra no rim, essas situações, a gente não consegue resolver. Então eu acho que nesse segundo mandato, se Deus me permitir fazer isso, eu queria revitalizar, recuperar integralmente o Hospital do Bairro, que estava caindo aos pedaços, né? Só funciona praticamente pronto-socorro adulto, uma ala laboratorial, de laboratório, e a gente também agora montou a ala Covid, porque a gente precisou abrir uma ala Covid, senão a gente não ia ter como atender os pacientes. Mas eu queria entregar um hospital novo para o município e poder, através de uma parceria, através de uma solução, uma organização social, poder ajudar o HC, não é de jeito nenhum substituir, ajudar o HC a fazer cirurgias eletivas. Isso me traria muita satisfação. Sim, com certeza. Estamos entrando na nossa reta final do nosso bate-papo. Eu acho que, cara, é incrível, né? Ter uma pessoa aquelas coisas que é muito pouco tempo. Passa rápido, passa rápido demais. E todo final de conversa, a gente pede para o nosso convidado deixar uma mensagem. Então, no seu caso, seria uma mensagem para a população, né? Tá bom. Fique à vontade, Pardini. Posso dar? Pode, claro. Eu queria, na verdade, primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade de governar a nossa cidade. É uma honra para mim, uma experiência incrível, a maior experiência da minha vida, talvez só comparada a ser pai, né? Queria agradecer a população de Botucatu pela paciência que tem comigo, pela ajuda nos momentos mais difíceis, delicados, cada mensagem de carinho, mas também as críticas que ajudam a gente a melhorar. E queria, né, falar para cada um, né, que está do outro lado aí, falar que talvez a gente tenha algumas histórias, né, que a gente falou aqui com o Nino, com o Ronaldo, algumas histórias de sucesso, de enfrentamento de situações difíceis, né, e falar para vocês que, assim, nunca deixem de sonhar, mesmo nos momentos mais difíceis, mais delicados, né, dramas de vida pessoal, ou sonhos profissionais, ou o sonho de ter uma casa, ter um carro melhor, não importa qual que é o sonho, que nunca deixem de sonhar, porque é o sonho, né, é a esperança que move a vida da gente. E acreditem em Deus, né, porque essa experiência que eu tive com Deus nesses momentos mais intensos da minha vida, né, até mais dolorosos, é algo inexplicável, e a gente acaba tirando força de onde a gente não tem para poder enfrentar os momentos mais difíceis. Então não deixem de sonhar, acreditem em Deus e trabalhar, muito trabalho. E vacina no braço do domingo, eu vou de regata porque para não atrasar a fila, né? E só a última coisa, então, eu acho que devia fazer aquela cena do André Spadaro te vacinando, é incrível, cara, é emocionante, né? E eu vi em algum canal de TV de notícias, é um canal fechado, eu não vou lembrar qual, essa foto. E devia ter uma estátua sua lá no lugar da van, tira aquela lá e põe vocês lá. É muito emocionante e é inspirador pra gente. É inspirador pra gente. A gente fez uma ação lá na academia de limpar a frente lá, a rua da academia, né? A criançada começaram a recolher lixo, sabe, coisinhas pequenas, inspirado nessas coisas que você faz, assim. É muito legal, cara. Obrigado mais uma vez, né? Cara, eu fico emocionado. Pessoal, valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Domingão, então, tem a nossa vacina. Não falta, hein? Leva os documentos certinho. O canal da prefeitura está divulgando certinho quais são os documentos, o horário para se vacinar. E, né, não vamos perder, né, Pardini? Verdade, Ronaldo. Se você me permite, né, é o momento de, mais uma vez, Botucatu dar um grande exemplo para o resto do país, para o mundo, né, de civismo, de união, né, no momento que você adere a esse programa de vacinação para a segunda dose. E mais uma coisa, o ministro da Saúde acabou de confirmar, o Dr. Marcelo Queiroga, Dia dos Pais, para você ter uma ideia, a família dele não mora com ele em Brasília, né, os filhos
estão viajando para Brasília para passar o domingo, Dia dos Pais, com ele. Ele vem para Botucatu para acompanhar o início desse evento de vacinação e volta a passar o dia dos Pais com a família, com os filhos. Inclusive, uma das filhas dele vem no voo para Botucatu com ele para poder aproveitar esse tempo. Gente, eu tenho escutado, né, com tristeza, algumas pessoas falam, mas é Dia dos Pais, eu me vacino na segunda, na terça, eu vou tomar uma cervejinha com meu pai, né, vai ter almoço, eu vou sair do almoço, do churrasquinho para me vacinar. Não façam isso. O privilégio que a gente está tendo, o privilégio que Deus está dando para a gente, né, em relação a essa imunização em massa e agora a segunda dose, e a gente se proteger dessa doença tão letal, é algo tão incrível que a gente não pode fazer isso. Né, não pode deixar passar um dia da imunização. Se na sua carteirinha está lá dia 8 ou dia 9 de agosto, que vai ser vacinado dia 8, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Em respeito, inclusive, infelizmente, a tantas pessoas que a gente lembra, né, amigos, parentes, que perderam a vida para essa doença. Né? Seria um desrespeito a essas pessoas se a gente imaginar que um churrasco é mais importante do que a vacinação nesse domingo. E vamos enfrentar a fila, não tem problema. Não, e não vai ter fila. Não vai ter né? fila. Não Vamos vacinar. Você sabe que antes de você chegar aqui, o meu pai me ligou uns minutinhos antes. E a gente reagendou o Dia dos Pais para o próximo domingo só para todo mundo tomar vacina de boa. Não tem problema. Parabéns. É esse o exemplo que a gente precisa dar. Tem muita gente que queria ter tido a oportunidade de tomar vacina e não teve. Exatamente. Pardini, muito obrigado mais uma vez, né? E logo a gente marca mais uma para contar, né, toda essa sua trajetória, como foi esse desafio doido aí, né? E eu acho que merece um livro, mas não narrado por você, narrado por ele. E ele, como te acompanhou, vai ser uma versão muito interessante de saber como que foi a sua trajetória, né? E o homem é fera, viu? E o homem é então. Mas beleza, Pardini, obrigado mais uma vez. Obrigado. E vamos nessa aí, vamos se cuidar. Vamos lá.